Já chegaram. Acabamos de gravar a chegada aqui no aeroporto de Madrid, Barajas, dos dois coordenadores da seleção brasileira que chegam aqui para ter este primeiro contato com Carlo Ancelotti depois da oficialização de que o técnico italiano será o técnico da seleção brasileira a partir do dia 26 de maio, mas o Ancelotti já vai começar a trabalhar antes dessa data. A chegada do Rodrigo Caetano e do Juan aqui foi muito rápida, André. A gente conseguiu conversar com eles alguns segundos apenas, perguntar se eles poderiam responder algumas perguntas da gente. A orientação que eles receberam é de não falar nada, vem uma orientação do Brasil, de neste momento não responder as nossas perguntas, mas a gente gravou a chegada deles por aqui, eles já estão em Madrid, acabaram de chegar faz agora, meia hora exatamente que a gente gravou a chegada deles e devem estar a caminho do hotel aqui na capital espanhola e tudo indica que amanhã, na quinta-feira, teremos a primeira reunião entre os coordenadores da CBF que estão aqui em Madrid e o Carlo Ancelotti. O que vai ser discutido nessa reunião? A pré-lista da seleção brasileira para os jogos de junho, que precisa ser entregue até o dia 18, ou seja, até domingo. Eles vieram para cá para fechar essa pré-lista. E também quem será a comissão que vai acompanhar o técnico Carlo Ancelotti nos jogos, principalmente nesses primeiros jogos de junho, porque tudo indica, André, que talvez a comissão dessas primeiras partidas não seja a comissão definitiva. E isso também é algo que se tem que discutir entre Ancelotti e CBF. Então, nessa quinta-feira, eles devem se reunir, deve ser essa primeira reunião. Veremos se acontecerá mais alguma, porque a ideia, pelo menos de momento, é que eles não fiquem aqui muitos dias, que eles venham, tenham esse primeiro contato com o Ancelotti, peguem as informações, construam essa lista, debatam comissão, voltem para o Brasil. O Ancelotti fica mais essa semana aqui em Madrid como técnico do Real Madrid, e aí no próximo fim de semana, depois do último jogo, da homenagem e despedida, aí sim o Ancelotti viaja para o Brasil, e aí a gente tem definitivamente todas as decisões já tomadas para esses primeiros jogos da seleção brasileira, André. Ô, Tati, isso aí que você falou é até interessante, porque a gente está considerando aqui o David, né, o David Ancelotti, o filho dele, que é o auxiliar mais próximo, partindo para uma carreira solo, né? Partindo para ser técnico principal. Fala do nome dele no futebol italiano, porque o Fábregas estaria saindo para assumir o Bayer Leverkusen, enfim. Mas numa dessa, até para dar uma força pro pai nessa primeira convocação, numa dessa, ele até se junta ao time e fica ali dando um amparo até que... Porque depois dessa primeira data, Tati, o Ancelotti vai ter tempo. Aí só vai ser em setembro, próximos jogos da seleção brasileira. Então numa dessa, faz sentido, né? Ele ter ali um apoio daquela galera que ele tá acostumado. São dois nomes, tá, André, em princípio, os que são mais dúvidas, digamos assim, que são o nome do David Ancelotti, que é o filho do Ancelotti, o auxiliar direto dele, e o Francesco Mauri, que é o segundo auxiliar do Ancelotti, que é um cara também muito próximo do David Ancelotti. A decisão que esses dois caras têm que tomar é se eles assumem definitivamente a comissão do Ancelotti na seleção brasileira até o final da Copa do Mundo do ano que vem, ou se eles começam uma carreira em solitário. O que a gente sabe é que existem alguns clubes que já mostraram interesse em contar com o David Ancelotti, que tem uma vontade já faz bastante tempo de seguir uma carreira solo. Se ele aceita essas propostas e começa a carreira solo dele, ou se ele forma a comissão com o Ancelotti da seleção brasileira. Então, por enquanto, André, o que a gente sabe é que o Ancelotti vai ser o técnico da seleção. A gente não sabe quantas são as pessoas que vão com ele da atual comissão que está com ele no Real Madrid. Só para esclarecer alguns pontos, o Antônio Pintos, preparador físico do Real Madrid, quase certo, mas assim, 100%, 99,99%, que a gente nunca dá 100% do futebol, não vai com o Ancelotti porque ele é funcionário do Real Madrid. Ele faz parte da comissão do Ancelotti, mas é funcionário do Real Madrid. O Llopis, que é o treinador de goleiros número 1 do Real Madrid, também não faz parte da comissão do Ancelotti, ele é funcionário do Real Madrid. Então tudo indica que ele fica em Madrid.
Quem iria com o Ancelotti nesse primeiro momento? David Ancelotti, Francesco Mauri e um quarto integrante que seria preparador físico e analista ao mesmo tempo, que também faz parte da comissão dele. Então, todas essas decisões, nos próximos dias, elas vão ser tomadas, tanto por parte da galera que faz parte da comissão do Ancelotti, como da CBF, em quantas pessoas vão formar parte da comissão do Ancelotti, quantas talvez a CBF adicione a essa comissão. Então, tudo isso nessas primeiras reuniões, nessas primeiras tomadas de contato que eles falam aqui na Espanha, a gente vai começar a ter uma ideia de quem serão os caras, principalmente nessa primeira data, que talvez não seja a comissão definitiva lá para frente. Tinha muita gente perguntando aqui, especialmente a galera da quinta série, mas deixando a brincadeira de lado, é uma pergunta pertinente, porque em diversos momentos recentes da história do Real Madrid, a gente falou muito de preparação física e do tanto que esse time, em alguns momentos, fisicamente, fez a diferença, né? E o Pintus, o Antônio Pintus, esse preparador físico, a galera da quinta série vai delirar, mas esse cara era um cara muito importante. Depois chegou a ser questionado por causa do tamanho, né, do número de contusões que o Real Madrid teve. Então, assim, é um cara polêmico, mas ele é da comissão do Real Madrid. E pra galera poder ficar mais tranquila aqui, especialmente aqueles que têm medo, têm receio, o Pintus não deve vir pro Brasil, né, Tati? Não, ele, além de ser o preparador físico do time principal do Real Madrid, ele é, digamos, o chefe da preparação física de todo CT de Valdebebas, ou seja, de todas as categorias do Real Madrid que treinam diariamente no CT de Valdebebas. Só que tem um porém, André, porque o Xabi Alonso que está chegando vai trazer o preparador físico dele. Então, o Real Madrid precisa tomar uma decisão do que vai fazer com o Antônio Pintus. Por isso que a gente diz que é 99,99% que ele não vai com o Ancelotti, porque numa dessas, se o Ancelotti convida ele, e ele sabendo que não vai ser o preparador físico do time principal, talvez ele tome essa decisão, né? Mas, em princípio, ele fica porque ele não faz parte da comissão que está vinculada ao contrato do Ancelotti com o Real Madrid. Entendi. Que é mais ou menos o que todo grande clube tem que ter, né? Uma comissão técnica que seja fixa, para você não ficar refém, especialmente aqui no Brasil, que os caras vêm para ficar 2, 3 meses, 4 meses, 15 jogos, e aí vão embora. Você tem que ter uma comissão fixa e o Real Madrid sabe disso, então alguns pelo menos vão ficar lá. Ô Tati, pra gente encerrar, ontem a gente conversou, poucos minutos depois da entrevista do Ancelotti, que ele pela primeira vez confirmou que estava vindo para ser o técnico da seleção brasileira. Visivelmente incomodado, visivelmente tenso até em alguns momentos da entrevista. Ficou muito claro, eu acho que para todo mundo, que houve um atropelo por parte da CBF de ter anunciado antes, que o normal seria o Real Madrid anunciar a saída dele, para depois ele, junto com a CBF, aí enfim, tinha que ter uma combinação aí para juntos, de repente, anunciarem a vinda para a seleção brasileira, mas, e a gente conversou ontem com a Monique bastante, por motivos políticos, de pressão aqui em cima do Edinaldo, a CBF atropelou o bagulho. Depois de algumas horas aí, e já 24 horas depois da entrevista, qual a sensação que ficou, ô Tati? Porque assim, me parece que o Real Madrid sabia que essa conversa do Rodrigo Caetano e do Juan com o Ancelotti já aconteceria, que esse início de trabalho, mesmo que, assim, de uma maneira não direta, não assim muito focado, não muito dedicado, mas já teria que fazer uma pré-lista. Então, me parece que o Real Madrid estava sabendo, mas não nesse nível, né? De anunciar oficialmente, de chegar a galera para já trabalhar com o Ancelotti enquanto ele tá trabalhando no Real Madrid. Então, como é que foi esse primeiro dia aí? Como é que foram essas primeiras 24 horas em termos de reação do Real Madrid? O Real Madrid tá de boa com o que tá acontecendo ou não é bem assim? É uma situação inédita, tá? Nunca antes na história do Real Madrid um técnico tem contrato com o Real Madrid, tá acertado com o seu futuro e já tem anunciado para onde vai quando deixar o Real Madrid. Nunca antes tinha acontecido isso, André. Então, assim, o que a gente sabe o Real Madrid sabia das negociações do Ancelotti com a seleção brasileira, o Real Madrid sabia que a seleção brasileira tinha intenção de anunciar enquanto ele estivesse ainda no comando do Real Madrid,
O Real Madrid sabia que o Ancelotti tinha dado ok para a seleção para fazer o anúncio. O que surpreendeu foi quando o anúncio aconteceu, que foi na segunda, logo pela manhã no Brasil. Se imaginava que isso pudesse acontecer na segunda, mas mais tarde, que existisse aí uma proximidade entre o anúncio do Real e da seleção brasileira, que os tempos fossem os mesmos. O Ancelotti ontem, na entrevista coletiva, ele deixa bastante claro que os tempos são completamente diferentes e que, no final das contas, quem está tendo que fazer a gestão desses tempos é ele. É ele que está fazendo, André, porque a seleção tem o tempo dela e o Ancelotti quer muito treinar a seleção. Eu tenho repetido e batido na tecla que a gente só vai entender o quanto o Ancelotti quer treinar a seleção quando ele realmente puder falar só como técnico da seleção. Porque enquanto ele é técnico do Real Madrid, ele vai respeitar o cargo e o contrato que ele tem. Mas quando ele assumir a skin seleção brasileira, vai ser outro Ancelotti. E o Real Madrid tem os tempos dele, André. Talvez, nessa quinta-feira, se hoje o time que tem 11 desfalques do time titular não consegue vencer o Mallorca no Bernabéu, talvez amanhã o Real Madrid anuncie, porque daí matematicamente o Real Madrid já não tem nada que fazer em La Liga. Talvez amanhã o Real Madrid anuncie. Os tempos do Real Madrid são os do Real Madrid. Os da CBF são os da CBF. O problema é que é uma situação inédita e que a gestão de tudo isso está sendo feita ao vivo, diante das câmeras, pelo técnico. E isso tem incomodado um pouquinho. Mas também eu vou te dizer, André, o Real Madrid sabia de tudo isso. O Ancelotti sabia de tudo isso. E se está fazendo a gestão um pouco caótica de tudo? Sim. Mas se está fazendo a gestão dentro do possível. Publicamente, o Ancelotti não vai falar que ele vai ter uma reunião amanhã, que ele está fazendo a pré-lista da seleção brasileira. Publicamente, ele vai falar o que ele tem que falar. Real Madrid vai tomar a decisão de anunciar quando achar melhor e, enfim, vai ser o que é. É da melhor forma? Não é, mas é o que é. Até porque, né, Tati, tem até um comentário aqui interessante do Vitor Fernando, enquanto é que para a imagem do clube institucionalmente, para o Real Madrid, como você disse, é algo inédito, né? É ruim você ter um técnico que é seu, que está disputando um título, mesmo que já tenha sido definido, e para mim o campeonato está definido, e para 99% das pessoas o campeonato está definido, mas ainda tem contrato, está trabalhando, está vestindo a camisa do Real Madrid e já está prestando serviços, entre aspas aqui, para uma outra agremiação, no caso a seleção brasileira. Então não é... Mas nos bastidores, o Real Madrid também já estava conversando com o Xabi Alonso, provavelmente já tinha conversado com o Xabi Alonso, com o Klopp, com outras possibilidades antes, porque assim... Tá fechando comissão do Xabi Alonso também. Pois é, porque assim é no futebol. Se você fizer um negócio profissional, e disso aqui, eu sempre fui um defensor. Ah, mas fulano tem contrato, como é que vai conversar com ele? Ah, eu tenho um técnico ainda, como é que eu vou conversar com outro? Cara, uma coisa que eu não posso ficar é na mão. Se o meu técnico sair, se eu tiver um problema, tiver que demitir o técnico, eu tenho que ter caras aí no mundo que eu já conversei, que eu conheço como é que vão trabalhar ou não. Não significa que eles vão ser os técnicos. Mas se eu fosse técnico de um clube aqui, eu já teria conversado, ou pelo menos marcado um almoço aí uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, com o Rogério Ceni, com o Felipe Luiz agora, com o Roger Machado, enfim, pode botar aí o nome de 10 caras, para entender o que eles pensam de futebol, para entender como é que eles veem o clube que eu sou presidente ou diretor, para você ter o mercado mapeado, para no momento que você precisar, você não perder tanto tempo, né? Você já conhecer quem tá aí. Então, assim, o Real Madrid institucionalmente ele tem que se preservar, mas também já estava conversando com o Xabi Alonso, Tati. Exato. Cada um tá... Desde que se definiu que o Ancelotti não seguiria, tanto o Ancelotti está procurando o seu futuro, como o Real Madrid está dirigindo o seu. Então, assim, André, evidentemente que publicamente toda essa situação ela não é agradável para ninguém que está nessa história. Para ninguém. Nem para a própria CBF, que chegam aqui os coordenadores da seleção brasileira e não podem atender a imprensa brasileira porque pode gerar algum tipo de ruído com o técnico, que nesse momento ainda é técnico. Não é bom para ninguém a situação. Sim. Mas é uma realidade do futebol, que o Real Madrid está negociando com o Xabi Alonso e que vai terminar a Liga, vai anunciar que o Xabi Alonso vai ser apresentado de 1º de junho, que o Ancelotti vai ser despedido no Bernabéu no dia seguinte, pega o avião para o Brasil. Tudo isso já está sendo organizado e não tem como não ser. Agora, também é normal que o Ancelotti, nesse momento, de forma pública,
fale como técnico do Real Madrid, porque ele ainda não é o técnico da seleção brasileira. Então, assim, dentro de tudo isso, André, eu acho que só está se reforçando mais o profissionalismo do técnico Carlo Ancelotti e o como ele realmente está fazendo as coisas de uma forma acelerada para todos os lados, da forma que ele acha melhor. Quando ele diz quando ele diz eu estou muito feliz pelo que está acontecendo, é porque ele está muito feliz de ser o técnico da seleção. Mas esse momento eu não quero falar sobre isso, porque ele é técnico do Real Madrid, ele vai representar o Real Madrid até o último minuto que ele estiver vestindo a camisa do Real Madrid. E eu acho isso muito positivo, André, porque apesar de tudo, o Ancelotti está levando essa situação de uma forma muito profissional. Sim. Não adianta na próxima coletiva eu querer perguntar de seleção brasileira, ele não vai responder, ele não vai falar, ele só fala enquanto técnico do Real Madrid. E quando ele assumir a seleção brasileira, aí sim a gente vai ouvir ele falando como técnico da seleção. Então, os tempos são o que são, mas para mim o Ancelotti está saindo, a forma como ele está fazendo as coisas, está saindo mais reforçado dessa história toda. Eu tomei tanta porrada aqui, cara, ao longo dos últimos tempos, falando, olha, o Ancelotti quer vir, o Ancelotti sempre quis, só que ele é técnico do Real Madrid, cara, e ele é profissional, ele tem contrato, e eu sempre falei e continuo achando, cara, é que tem uma galera, vou repetir de novo, pra quem tá chegando hoje, ainda não ouviu, pra quem tá aqui há mais tempo já ouviu várias vezes. A gente tá vendo a camisa da seleção maltratada nos últimos tempos. A gente tá vendo a CBF maltratar a camisa da seleção. A camisa da seleção, ela tá... Outro dia quiseram colocar uma camisa vermelha, inclusive, no lugar da amarela. Mas ainda é a camisa de seleção mais importante do futebol mundial. Por quanto tempo vai ser ainda, não sei. Mas ainda é.